deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Vossa Excelência disporá de até 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje tenho essa grande oportunidade de poder falar no grande expediente e faço desse dia, desse discurso, uma homenagem aos 60 anos da Petrobras. Para o Brasil, a Petrobras representa muito mais do que a nossa maior empresa. Ela expressa a condição histórica da soberania nacional e a elevada capacidade e dedicação patriótica de seu corpo técnico para desenvolver a tecnologia de ponta na exploração de petróleo no mar. Quem conhece um pouco dos desafios históricos que a Petrobras enfrentou e venceu nesses seus 60 anos, pode afirmar que esta empresa nacional teve um papel fundamental na construção do nosso país, sobretudo de um Brasil para os brasileiros. A Petrobras não nasceu de interesses privados, mas no calor da luta do povo em defesa da soberania nacional. Inicialmente, forças poderosas do capitalismo internacional diziam que no Brasil não havia petróleo. Poucos se importavam com o desenvolvimento do nosso país. Queriam apenas manter o petróleo como reserva para seus interesses no futuro. Mas o povo brasileiro foi para as ruas no início dos anos 50 lutar pelo interesse nacional. Desse modo, em 1953, trabalhadores, estudantes, intelectuais, militares, nacionalistas se irmanaram em defesa da aprovação da Lei número 2004, que estabelecia o monopólio estatal do petróleo. Forças contrárias ao monopólio estatal, representada por alguns partidos e parte da imprensa, fazendo eco aos interesses das empresas petrolíferas internacionais, diziam que o país não tinha capital suficiente para tal empreendimento, sendo por isso necessário que a pesquisa e exploração ficassem a cargo do capital estrangeiro. É interessante observarmos como o tempo passa, mas os argumentos continuam os mesmos, agora em relação ao pré-sal. Derrotadas com a aprovação do monopólio estatal e criação da Petrobras, as forças contrárias passaram então a tentar inviabilizá-la por dentro. Um geólogo americano, o Sr. Link, foi então contratado para encontrar petróleo. O tempo passava e ele fazia relatórios e mais relatórios para dizer que não encontrava petróleo. Mas os técnicos da Petrobras, não se deixando intimidar por pressões externas e internas, no início da década de 1960, encontraram petróleo na Bahia e Sergipe. Falo desse conhecido episódio de nossa história para destacar a batalha política da Petrobras e o espírito patriótico de nossos engenheiros, engenheiras, técnicos e técnicas. A partir de seu grito de independência, a Petrobras não parou mais de descobrir petróleo no Brasil, fosse no litoral, na Amazônia ou no mar. Em 1968, começou a explorar petróleo na costa de Sergipe. Entrava então em funcionamento a primeira de uma série de plataformas AP1. Mesmo com o barril de petróleo custando apenas $3, a Petrobras mostrou visão estratégica ao desenvolver a tecnologia de exploração do petróleo. No final da década de 60, o desafio era ampliar a produção nacional de petróleo e, assim, a Petrobras lançou-se ao mar. Em 1968, ocorreu a primeira descoberta no mar, o campo de Guaricema, Sergipe. A Petrobras criou a Petroquisa em 1967 e tornou-se uma empresa de poço ao posto, com a criação da BR Distribuidora em 1971. Poucos anos mais tarde, em 1973, a OEPEP elevava significativamente o preço do barril, gerando a crise internacional do petróleo. O Brasil foi seriamente atingido, mas a Petrobras já tinha apontado o caminho da autossuficiência futura. No ano seguinte, era descoberta a Bacia de Campos, a maior do país. A partir da década de 80, foi para as águas cada vez mais profundas ao lançar o Programa de Capacitação Tecnológica em Águas Profundas, PROCAP 1000, em 1986, visando desenvolver tecnologia para produzir petróleo em até 1000 metros de profundidade. Posteriormente, também avançou com o PROCAP 2000 e o PROCAP 3000. Em 1984, a Petrobras dá mais um passo à frente e decide explorar petróleo em águas profundas. Com isso, nos colocamos na vanguarda tecnológica desse tipo de exploração, passo decisivo para conseguirmos descobrir e explorar o pré-sal ano mais tarde. Em 1997,
O interesse nacional sofreu profundo golpe quando a emenda constitucional número 9 extinguiu o monopólio estatal do petróleo que tinha sido conquistado com tanta luta pelo povo brasileiro. Esse seria o primeiro de outros passos visando a privatização e desnacionalização da Petrobras. Em seguida, foi feita a redução da participação do governo para a condição de acionista minoritário. Esses passos eram preparatórios para a decisão final, a privatização da Petrobras, que seria um verdadeiro crime de lesa pátria. Tentaram até mesmo mudar o nome para Petrobrax, mas a resistência conjunta dos funcionários e do povo não permitiu. A eleição de Lula em 2002 enterrou esse plano sinistro contra os interesses nacionais. Com o presidente Lula, a Petrobras voltou a se fortalecer. O governo retomou sua condição de acionista majoritário. A Petrobras cumpriu diversas missões ao longo desses 60 anos, sempre encaradas com seriedade e dedicação pelos petroleiros, que formam sua grande força de trabalho. É por causa deles que a Petrobras é conhecida e reconhecida pelo histórico de superação de desafios e alcances sucessivos de novos patamares de excelência. Com a criação da área de gás e energia, a Petrobras passa a expandir sua atuação em gás natural, geração de energia elétrica e biocombustíveis. Mas os anos de 2000 ainda tinham o melhor por apresentar. A superação contínua de desafios levou ao pré-sal com a descoberta do campo de Lula em 2006. Já em 2008, a Petrobras produziu o primeiro óleo desta nova província no campo de Jubarte, P34, Bacia de Campos. Hoje, apenas 7 anos após a descoberta do pré-sal, a Petrobras já ultrapassou os 300 mil barris por dia de produção. A produção de óleo e gás natural da Petrobras no mundo cresceu 44% entre 2002 e 2012, saindo de 1,8 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia em 2002 para 2,6 milhões de barris ao dia. É importante ressaltar que a Petrobras foi a única empresa entre as grandes companhias de petróleo de capital aberto no mundo que cresceu a produção de óleo e gás natural no período de 2002 a 2012. Comparando, a ExxonMobil produziu em 2012 o mesmo que em 2002. A produção da BP caiu 5% em 10 anos, e a Chevron caiu 1% e a Shell caiu 18%. O volume de recursos da Petrobras também cresceu desde 2002. As reservas provadas da empresa no mundo subiram de 12 bilhões de barris de óleos equivalente para 16,4 bilhões de barris de óleo equivalente. Adicionando os barris da seção onerosa e os volumes recuperados de petróleo do pré-sal, as reservas potenciais aumentaram cerca de 3 vezes neste período. Desta forma, o país reduziu sua vulnerabilidade em relação ao suprimento de petróleo. A Petrobras também foi a empresa de maior crescimento em reservas provadas de óleo e gás natural, 22% no período de 2002 a 2012, enquanto que a ExxonMobil apresentou crescimento de mais 13%, de 1%, Chevron reduziu seu volume de reservas em 6% e a Shell tem atualmente o mesmo volume de reserva de 2002. Ainda sobre as reservas, a Petrobras registrou em 2012 86% de participação em petróleo e 14% de gás natural em suas reservas provadas, percentual muito superior às demais empresas como a ExxonMobil, que possui apenas 51% da participação em petróleo, BP 60%, Chevron 57% e Shell 47%. A Petrobras é hoje uma empresa consolidada que atua no Brasil e em outros 17 países, marcando presença em todos os segmentos da cadeia de petróleo e gás natural, em exploração e produção no refino e petroquímica, na produção de fertilizantes, na geração de energia elétrica, na produção de biocombustíveis e na logística e distribuição de seus produtos. Possui hoje as maiores frotas mundiais de sondas de perfuração para lâminas d'água acima de 2.000 metros, 41 unidades de plataformas de produção marítimas, 26 unidades. Sua forte atuação em exploração e produção em águas profundas a levou aos 15,7 bilhões de barris de óleo equivalente em reservas provadas no Brasil.
mais do que produz nesses 60 anos de vida. Isso tudo ainda sem contar a cessão onerosa, 5 bilhões de barris, e o volume ainda potencialmente recuperável de campos do pré-sal sob concessão, 10,8 bilhões de barris. Em 2005, em consequência de esforços extraordinários de seu corpo técnico, a Petrobras começa a fazer pesquisa nas águas superprofundas da Bacia de Santos e os primeiros indícios de petróleo no pré-sal foram descobertos. Em novembro de 2007 foi anunciada a primeira estimativa de volume recuperável no então prospecto de Tupi, dando a real dimensão do que representava essa nova fronteira exploratória para a Petrobras e para o Brasil. Hoje, apenas 6 anos depois do anúncio de Tupi, o pré-sal já responde por mais de 10% da produção da Petrobras no Brasil. Enquanto os prazos usuais de implantação de projetos de produção, desde a fase exploratória, chegam a 10 anos na indústria mundial. Desde a primeira produção, a Petrobras já extraiu do pré-sal mais de 190 milhões de barris de óleo equivalente, volume suficiente para abastecer todo o país por cerca de 3 meses. Existem hoje 5 sistemas de produção operando exclusivamente no pré-sal das bacias de Santos e de Campos. Em 2006, a autossuficiência na produção de petróleo e gás é alcançada e o Brasil passa a exportar petróleo mais que importar. Os grandes efeitos da Petrobras não pararam por aqui. No ano de 2007, iniciou a construção do Comperj, o maior complexo petroquímico da América do Sul, e a descoberta de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos. Senhor presidente, com a exploração do pré-sal, o Brasil pode investir mais no desenvolvimento das condições de vida de nosso povo. Foi o que fizemos, Executivo e Legislativo, juntos, ao aprovarmos a lei que garante a destinação de 75% dos royalties do petróleo do pré-sal para a educação e 25% para a saúde. Essa verdadeira simbiose entre a Petrobras e desenvolvimento nacional nunca esteve tão evidente quando a orientação do governo federal passou a ser do crescimento econômico com geração de emprego e distribuição de renda. Foi nessa mesma sintonia que se reconstruiu a indústria naval e tem gerado estímulo à geração de emprego e desenvolvimento tecnológico na indústria nacional. Destaco a ação de continuidade desse apoio forte da presidenta Dilma Rousseff, no seu mandato e na oportuna e pioneira nomeação de Graça Foster, servidora de carreira, competente engenheira química, que entrou na empresa como estagiária há 32 anos e hoje presidenta da Petrobras. Seu exemplo é inspirador para as meninas, as mulheres que sonham com uma vida melhor. Senhor presidente, não é somente nas atividades econômicas onde a Petrobras tem o papel fundamental. Surgida da luta do povo e defendida por esse mesmo povo contra as tentativas de sua privatização. A Petrobras não podia deixar de contribuir para o desenvolvimento cultural e a promoção da cidadania da sociedade brasileira. A Petrobras tem o objetivo de atuar com responsabilidade social em todas as atividades, aperfeiçoar o jeito de interagir com os públicos, com o diálogo permanente e fundamental para alcançar objetivos, conhecer a realidade e assegurar a inserção social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, sempre respeitando a diversidade. Em 2012, os investimentos socioambientais da Petrobras foram de 301,8 milhões, sendo investimentos em projetos sociais de 201,2 milhões distribuídos em 616 iniciativas, segundo as linhas de atuação na geração de renda e oportunidade de trabalho, educação para a qualificação profissional, na garantia dos direitos da criança e do adolescente, no fortalecimento de redes e organizações sociais e na difusão de informação para a cidadania. Os investimentos em projetos ambientais totalizaram 100,6 milhões distribuídos dentre 179 iniciativas, segundo algumas linhas de atuação, como recuperação ou conservação de espécies em ambientes costeiros, marinhos e de água doce, fortalecimento das organizações ambientais e de suas redes e disseminação de informações para o desenvolvimento sustentável.
Os projetos sociais e ambientais da Petrobras estão presentes em todo o território nacional, no âmbito das 27 unidades da Federação e nos 6 biomas Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal brasileiro. É importante destacar a geração de 20.769 postos de trabalho e 667.717 hectares de áreas conservadas ou recuperadas, equivalente a 5 vezes a minha cidade do Rio de Janeiro, e 422 nascentes protegidas. Esse trabalho incluiu socialmente e economicamente grupos em situação de risco, produzem e difundem o conhecimento, melhora as condições ambientais e, sem sombra de dúvida, fortalece a sociedade civil e a democracia. Outro projeto, patrocinado pela Petrobras e desenvolvido por intermédio da ASA, é a Articulação Semiárido Brasileiro, projeto que tem grandes alcances para a população nordestina que sofre com a seca. É o da construção de 20.000 cisternas de captação e armazenamento de água, que vai beneficiar cerca de 100.000 pessoas. Poderia falar ainda de inúmeros projetos exemplares, como os da erradicação do trabalho infantil, qualificação profissional, geração de renda, investimentos no programa Esporte e Cidadania, compromisso de desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio do esporte e educação, demonstrando a total integração da Petrobras na vida e cultura da nossa população. A Petrobras entende que a cultura é o bem mais precioso de um povo. Através da música, do teatro, da dança, do cinema, da arquitetura e de tantas outras manifestações, é possível expressar pensamentos e construir diversas formas de conhecimento. Na década de 80, iniciou os primeiros patrocínios culturais. A partir daí, não parou mais. Nos anos 90, teve um papel importantíssimo na retomada do cinema brasileiro, do qual é parceira até hoje. Apoiou a realização de centenas de filmes, entre longas-metragens, curtas-metragens e filmes em mídia digital. Desde o projeto 6,5, em 1982, passando pela criação da Orquestra Sinfônica, em 1987, e o grande incentivo ao cinema nacional, a partir de 1994. A Petrobras vem democratizando cada vez mais seus investimentos em projetos culturais, e essas iniciativas passaram a constituir a política de responsabilidade social. São programas que contribuem para a redução da pobreza, da desigualdade social e também para o desenvolvimento sustentável e cultural. Eu quero destacar o meu estado do Rio de Janeiro, um exemplo de parceria de sucesso, que é o projeto Escola Popular de Comunicação Crítica, realizada pelo Observatório de Favelas e que prevê a criação de uma agência de publicidade, modelo para causas sociais, bem como a capacitação como comunicadores populares de jovens residentes em favelas da cidade do Rio de Janeiro. Na área ambiental, o projeto Caranguejo de Uçá, criado pela ONG Guardiões do Mar, que busca avaliar o impacto da poluição para uma espécie que sobrevive nos manguezais e que é fonte de renda de muitos catadores. O Cides cordatus, conhecido como caranguejo-uçá, cada vez mais escasso na Baía da Guanabara. Além de estudar o real impacto da poluição nos manguezais, o projeto prevê também o replantio de 8 hectares na área de preservação ambiental. A Petrobras cumpriu diversas missões ao longo destes 60 anos, sempre encarada com seriedade e dedicação pelos petroleiros que formam sua grande força de trabalho. É por causa deles que a Petrobras é conhecida e reconhecida pelo seu histórico de superação e alcance sucessivo. A Petrobras é, portanto, uma companhia de atuação integrada, muito bem estabelecida e com oportunidades invejáveis. E são por essas oportunidades que ela está trabalhando para dobrar de tamanho até 2020, praticamente duplicando sua produção de petróleo, sua oferta de gás natural e a sua capacidade de refino no Brasil. Não há dúvida de que essa Petrobras no futuro continuará ocupando as melhores posições no mercado global, porque é sabedora das necessidades e exigências de um mundo que se move, se modifica com rapidez e, portanto, com um consumidor de cada vez mais atento às questões de segurança operacional, responsabilidade socioambiental e qualidade requerida dos produtos que consome. A Petrobras é, portanto, uma companhia de atuação integrada, muito bem estabelecida e com oportunidades invejáveis. E são por essas oportunidades que ela está trabalhando para dobrar, eu já disse, o seu tamanho até 2020, praticamente duplicando sua produção de petróleo.
Não há dúvida de que essa Petrobras, no futuro, continuará ocupando as melhores posições no mercado global, porque é sabedora das necessidades e exigências de um mundo que se move, se modifica com rapidez e, portanto, com consumidores cada vez mais atentos às questões de segurança operacional, responsabilidade social, ambiental, qualidade requerida dos produtos que consomem. Temos a certeza de que a Petrobras está pronta e continuará compartilhando esse futuro promissor com toda a sociedade brasileira, representada por seus consumidores e clientes, funcionários, fornecedores e acionistas. Portanto, comemorar 60 anos de Petrobras é mais que festejar o êxito dessa gigante rio de ouro negro. É principalmente tomar posse das maiores conquistas do povo brasileiro. Eu quero desejar à Petrobras um feliz aniversário, a sua potência, a sua energia, porque entendo, Padre Couto, de que essa nossa Petrobras é a nossa galinha dos ovos de ouro. Eu concedo a parte a Vossa Excelência. Deputada Benedita, eu queria parabenizá-la pelo pronunciamento e defesa que Vossa Excelência faz da nossa empresa Petrobras, que cuida não apenas de extrair petróleo, mas de fazer com que os investimentos sejam aplicados em educação, em saúde, em cultura, em esporte, enfim, trazendo qualidade de vida para o povo brasileiro. Parabenizar também a Petrobras pelos 60 anos, significando de que essa empresa, ela tem muito a contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Apesar do governo do PSDB, dos tucanos, tentaram privatizá-la, mas ela é empresa genuinamente brasileira, não vai permitir, e o povo brasileiro não vai permitir que essa empresa seja destruída ou seja entregue a preço de banana. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento, a certeza de que essa empresa, a Petrobras, continuará servindo ao Brasil, trazendo qualidade de vida para o nosso povo. Muito obrigado. Eu agradeço, presidente, a parte de Vossa Excelência, sabendo que és também um defensor dessa nossa grande empresa e, sobretudo, tem um compromisso com este Brasil, com aquilo que os brasileiros têm produzido. Eu concedo a parte à deputada Érica Cocai. Deputada Benedita, eu queria parabenizar o seu pronunciamento, mas também parabenizar o seu mandato e aproveitar a oportunidade para agradecer ao povo do Rio de Janeiro por ter nos brindado todo esse Brasil e a cidadania e a democracia com o mandato que foi ofertado a esta nação, com o seu mandato. Então, portanto, dizer que eu coaduno com as homenagens à Petrobras e lembro, como lembrou o padre Luiz Couto, de que essa empresa estaria privatizada se o povo brasileiro não tivesse decidido por um outro projeto de país que não estivesse de costa para o próprio Brasil. E nesse sentido, hoje, a Petrobras é uma potência, como bem foi discorrido por Vossa Excelência, e para além disso, ela enfrentou, como o povo brasileiro enfrentou, todas as tentativas de lhe anular e aniquilar e de entregar ao capital privado, como nós vimos durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E, para além disso, eu queria apenas dizer que esses ataques da Petrobras, eles também aconteceram recentemente. Aqui nesta casa, nós escutamos várias vezes alguns que estavam urdindo o plano de privatização da Petrobras durante o governo Fernando Henrique Cardoso, dizendo que a Petrobras corria risco e que estaria absolutamente à beira do seu próprio fracasso. E nós estamos vendo, pelo que Vossa Excelência relatou, mas também pelas perspectivas de termos a duplicação da potência da Petrobras nos próximos anos, que isso não se tratava-se apenas daqueles que não querem reconhecer que o presidente operário e a presidenta mulher estão construindo um Brasil diferente, estão construindo com instrumentos estratégicos como a Petrobras. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço, deputada Érica Cocai, e concluo este meu pronunciamento dizendo de que é importante a manifestação aqui feita pelo deputado Padre Couto e a deputada Érica Cocai, compartilhando conosco desse nosso sentimento em tornar esse Brasil cada vez mais uma potência para nós, brasileiros e brasileiras. A Petrobras merece sim ser considerada, festejada, porque, sobretudo, ela tem uma marca que é uma marca de gente. Lá, os seus trabalhadores é quem mantém viva
aquela empresa. Os seus trabalhadores demonstrando a sua capacidade de poder competir no mercado da inteligência com competitividade, o que o Brasil tem como de melhor, que são as pessoas. Parabéns, mais uma vez, a Petrobras, feliz 60 anos da Petrobras, queira Deus que meus bisnetos agora possam também usufruir dos benefícios produzidos por essa potente empresa e que certamente eles estarão vivendo num Brasil bem melhor, com melhor educação, com melhor saúde, não com melhor potencialidade e, sobretudo, com muita cultura e inclusão social, pois a Petrobras tem o seu papel, enquanto empresa de responsabilidade social, fazer com que haja no Brasil como um todo, e particularmente no meu estado do Rio de Janeiro, que nós, do estado do Rio de Janeiro, tenhamos muito, mas muito orgulho da Petrobras, pela sua capacidade de investimento, principalmente em nossas comunidades. Não poderia ser diferente, já que hoje temos uma presidenta que nada mais é do que uma ex-moradora lá do Morro do Alemão. É por isso que a Petrobras tem história e nos arrepia falar desta grande empresa, não com interesse outros, mas simplesmente uma forma carinhosa de desejar feliz aniversário e vida longa à Petrobras. Muito obrigada, senhor presidente.